Olá, tudo bem? Bem, pessoal, vamos ao nosso resumo, né? Que diz respeito ao nosso curso, né? E nós estamos abordando a aula hoje sobre sensibilidade individual do livro Mediunidade de Edgar Armond, capítulo 7 e 8. Na verdade, não é uma aula, é um bate-papo aqui, um apontamento de uma linha de raciocínio para uma pesquisa que cada um de nós pode efetuar aí dentro das possibilidades e interesses, tá? Essa parte aqui da divisão e classificação das faculdades, capítulo 8 e 23, consta no passe e radiações do Edgar Armond, tá? Para quem desejar se aprofundar sobre o assunto, né? E nós vamos encontrar também estudo dos fluidos no capítulo 14 da Gênese. Em primeiro lugar, é preciso entender o que é sensibilidade individual, né? Segundo o dicionário, né, lá diz assim: fisiologia, capacidade de um organismo vivo de experimentar impressões de ordem física. No campo da psicologia, segundo esse mesmo dicionário, é uma predisposição psicofísica caracterizada por um limiar muito baixo para certos estímulos ou conjunto de estímulos. Legal? E também fala faculdade de experimentar impressões morais, disposição para se ofender ou melindrar-se, suscetibilidade. Na mecânica, lá diz assim: capacidade de aparelhos ou instrumentos, a mínima ação ou variação de influências físicas externas, tais como peso, pressão, variação de temperatura. Bom, uma vez entendido esse conceito, nós vamos agora para o campo que nos interessa, que é o campo que nos convidou a essa reflexão, né, onde nós vamos falar sobre sensibilidade individual. E na doutrina espírita é classificado desta maneira: pessoa capaz de perceber efeitos de origem psíquica. E esses efeitos psíquicos podem ser de origem anímica, ou seja, da alma, ou mediúnica, quando eu tenho um agente externo, né, um espírito, né, uma individualidade fora do corpo físico que vem ali buscar uma comunicação ou um sintoma. Enfim, nós vamos entender isso um pouquinho lá à frente. Em parapsicologia é o que se chama de indivíduo paranormal, tá? Então, definindo esses conceitos, agora nós vamos avançar um pouco aqui para que a gente possa perceber, né? Percepção do mundo íntimo, né? Não adianta qualquer indivíduo se aventurar para o campo da mediunidade se ele não voltar os olhos para si, né? E esse voltar os olhos para si, dentro do nosso movimento, nós encontramos esse start, né? Essa porta aberta, vamos dizer assim, porta aberta do nosso mundo emocional, por meio das escolas de aprendizes do Evangelho, que é o programa que o Edgar Armond preparou. Mas vale ressaltar aqui, eu gostaria de trazer uma reflexão, inclusive isso consta lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, no qual nós estamos estudando, né? Diz assim, tem um trechinho lá do primeiro capítulo, né? É perigoso, abre aspas, né? É perigoso possuir sem saber usar. O espelho, sepultado na lama, não reflete o esplendor do sol. Ou seja, eu preciso me conhecer para ser uma ferramenta útil dentro do campo da mediunidade, caso eu vier a desenvolver, né? Mas vamos prosseguindo. Então, o Edgar Armond, ele é muito enfático quando ele diz assim: olha, primeiro nós vamos entrar em contato com o nosso mundo íntimo. Ou seja, eu preciso me conhecer para poder ajudar alguém, certo? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Essa é uma premissa. Legal? Então, assim, olha, não adianta estar médium se nós não nos conhecemos. É um pouco redundante até, né, a gente ficar nessa questão, porque esse estar aí é algo transitório, ou seja, ele está referenciando a nossa questão da mediunidade de prova, né? Lembrando que o médium de prova, ele recebe o benefício daquela faculdade no plano espiritual por intermédio dos técnicos espirituais que estudam e mapeiam todo o nosso corpo perispiritual, e ali trabalha uma glândula que nós vamos ver um pouquinho à frente hoje, chamada glândula pineal, para que aquela glândula ela possa de alguma maneira corroborar aquele projeto de reencarnação, trazendo as suas faculdades. Lembrando que faculdade mediúnica não está relacionado com qualquer tipo de religião, ou seja, não é a doutrina espírita que é dona da faculdade mediúnica, né, do conceito de médiuns, né? A mediunidade ela é derramada em todo o orbe terrestre, em toda a população do globo.
tá? Independente qual é a placa religiosa que ela venha se matricular na escola da vida, né? E é interessante essa parte, né? Sem autoconhecimento, não poderemos entrar em contato com as inteligências desencarnadas se a gente não conseguir administrar os conflitos interiores. E isso aqui é uma reflexão interessante, porque nos remete ao primeiro capítulo, né, do livro Nos Domínios da Mediunidade, onde o instrutor ele faz essa pequena observação aí, né? É perigoso possuir sem saber usar, tá? Então é necessário que a gente se conheça, né? Lembrando que com a escola nós conseguiremos mapear, né, o universo interior, ou seja, nós vamos identificar, né, por exemplo, vaidades, melindres e outros sentimentos, tá ok? Né? Para quê? Uma vez que eu conseguir mapear essa questão, e uma vez que eu conseguir me entender como ser humano, né, uma vez que isso foi formatado, que eu já sou dono, né, do meu modus vivendi, vamos dizer assim, que eu não estou sujeito à interferência de terceiros, eu posso ter uma percepção do mundo espiritual se eu tiver a mediunidade. Legal? Então eu posso, se tiver a mediunidade, posso perceber, né, o que o plano espiritual está me passando. Lembrando que na mediunidade, gente, a mediunidade não é o médium que entra em contato com o mundo espiritual, é o mundo espiritual que vai entrar em contato conosco. E nessa imagem que nós temos aqui, né, simboliza muito isso, né? Uma vez que o médium, por exemplo, vamos pegar a imagem de baixo aí, que é o umbral, aí, representação do umbral aí, das regiões tristes, né? Se a pessoa ela não trabalha os seus sentimentos, ela não trabalha as suas emoções, se ela não se governa, né? Se ela é um cavalo sem freio, como costumamos dizer na roça, né? Se a pessoa ela não se conhece, né? Ela vai estar sujeita a essa classe de baixo aí, né? Com muita interferência. Agora, entretanto, se a pessoa ela busca o autoconhecimento, busca a sua melhoria, busca pôr em prática os ensinamentos de Jesus, ela transita tanto na parte de baixo, mas trabalhando, atuando, auxiliando, quanto na parte de cima, que é uma representação do plano elevado, tá legal? Né? Então, como é que a gente vai graduar essa sensibilidade, né? Dentro da doutrina espírita, nós temos vários universos emocionais aí para nos descobrir, né? E é muito interessante que uma das graduações que é relevante a gente destacar é a classe das pessoas mais nervosinhas, né? Ou seja, os nervosinhos, né? São aquelas pessoas que têm um problema emocional muito descontrolado, que estaria relacionado com essa percepção inferior aí da vida, vamos dizer assim, da vida dos irmãos sofredores, né, que vai estar sempre morando nessas regiões, o mundo emocional dele vai estar sempre aqui embaixo, nunca vai estar acima, né? Então essa classe desses nervosinhos, eles, um bom dia, por exemplo, é uma atividade sofrida, né? Porque a pessoa está numa guerra interna, né? Ela literalmente está no inferno interior. Ao passo que aquela pessoa que é mais controlada, que é mais zen, ela vai ficar mais tranquila, ela vai ficar mais, né? Ela vai ficar mais suscetível a enxergar a vida como um aprendizado. Então ela é capaz de chegar no ambiente de baixo aqui, né, e auxiliar de maneira comum. Aí eu estou usando essa imagem do umbral aí, não significa que o médium vai até lá, mas está representando aí um estado emocional, tá legal? Então vamos lá, prosseguindo aqui. Então, quando a gente consegue caracterizar, né, ou consegue mapear, né, esses dois opostos que estão presentes na vida de todos, né, fica muito mais tranquilo, vamos dizer assim, eu perceber de que lado eu gravito mais. Se eu sou uma pessoa mais tranquila durante o dia, se eu sou uma pessoa mais agitada, né, a gente vive nesses opostos aí, tá ok? Então nós temos o primeiro caso, que é o nervosinho, então você tem que fazer essa autoavaliação, né? E o segundo é o mais sossegado. Nós trouxemos um tema que é interessante a gente refletir e vai servir aí como base para trabalhar essa percepção do nosso mundo interno, né? E o tema é assim, olha, como controlar a minha ansiedade, né? Vocês vão entender que isso tem uma ligação muito profunda nesse primeiro momento, né? E uma outra questão dentro deste mesmo tema é assim, olha,
e o que me leva à impaciência. Então ficou desta maneira formatado: como controlar a minha ansiedade e o que me leva à impaciência, né? Se eu sou ansioso, se eu sou nervoso, eu vou ficar naquela classe, né, daquelas pessoas que estão sempre se envolvendo em problemas emocionais, está sempre com um problema ali para resolver. Agora, se eu não tenho esse problema de ansiedade, se eu estou uma pessoa paciente, né, ou se eu sou uma pessoa paciente, né, eu vou ficar na classe de baixo aí, tá legal? Existe um princípio, né, o princípio do mentalismo, que é muito interessante a gente entender. E a pessoa que criou esse processo, ela diz assim, olha, o todo é mente e o universo é mental. Repetindo, o todo é mente e o universo é mental. O princípio do mentalismo que enuncia que a matéria emana da mente, habilita o indivíduo a compreender prontamente todas as leis do universo mental e aplicá-las para a sua própria felicidade e o seu avanço pessoal. É lindo isso, né? E, muito bem. Prosseguindo, né? Quando ele fala desse todo é mente, ele está falando sobre Deus, né? E o universo é mental. Significa que a realidade objetiva do universo é mente, né? E o mesmo universo é mental, isto é, existente na mente do todo. No todo é Deus, né? Se a gente parar um pouquinho, né? Eu até gostaria de convidar você a escrever sobre isso, né? Escrever, que eu digo assim, né? Escrever mentalmente, né? Eu vou ficar pensando sobre esse significado, vai trazer grandes e preciosas respostas aí para as dúvidas, né, com relação ao que é Deus. E eu sugiro, dentro desse tema aqui, vocês fazerem uma pesquisa no Livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta o que é Deus, né? E lá tem uma resposta. Eu não vou dar a resposta aqui, mas fica o convite aí para que vocês possam fazer essa busca, para entender, né? Porque assim, olha, por mais que nós tenhamos informações sobre o plano espiritual, né, o que nós sabemos sobre Deus praticamente é nada, né? Pra gente é nada, porque a linguagem humana, né, a linguagem humana é muito pobre para definir aquilo que é um paradoxo. É assim, nós vivendo num mundo de realidade parcial, né, tentando entender uma verdade absoluta, ou seja, uma verdade relativa tentando definir uma verdade absoluta. Não dá para compreender, né? Mas cabe uma reflexão aí. Vamos prosseguir. Então, o seguinte, tudo que nós vemos em um processo é um processo da idealização da mente divina. Quando você olha ao seu redor, né, e você se aprofunda, quem criou isso, porque, qual é o motivo, o que ele quis, você percebe que ali existe uma mente divina elaborada. Quando você vê uma flor, você vê uma paisagem bonita, né? Ou você apenas observa a natureza sem julgamentos, né? Sem tecer nenhum processo ali de se concorda ou se discorda com aquela paisagem, né? Ou com uma situação, você está percebendo a mente divina em ação, né? Então, quando nós saímos do todo, né, vamos imaginar que nós saímos lá de Deus, nós trazemos na nossa descida, né, a semente divina conosco para o desenvolvimento das habilidades no retorno. E quando a gente faz esse caminho, nós vamos encontrar pela frente a energia, ou seja, nós saímos lá de Deus com partículas divinas, né, ou como mônada, ou qualquer outro nome que possamos dar, e nós começamos a descer, né, essa queda, né, em espiral. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? Nós estaremos constantemente em contato com diversas energias que promovem a manutenção da vida. E ainda assim, na vida no planeta Terra, quando a gente começa a voltar à nossa subida. Aqui o planeta Terra é só uma referência, serve em qualquer mundo, né? Porque Deus ensinou para o Mestre Jesus assim, que na casa de meu Pai existem várias moradas, ou seja, o planeta Terra que simbolizaria qualquer planeta que pudesse oferecer vida, né? E lá, na obra aqui do Edgar Armand, junto com Kardec, ele fala assim, olha, no universo tudo vibra e se transforma, ora evoluindo, ou seja, a centelha divina descendo do Criador, né, para o seu estágio nos mundos primitivos, né,
ora evoluindo, saindo desses mundos primitivos, voltando para os paraísos celestes, tá legal? E nós entendemos que em aspecto de energia, agora falando sobre a nossa atualidade evolutiva, falando de mim, de você, de qualquer outra pessoa, nós vamos entender o seguinte, que toda vez que essa sensibilidade torna-se muito aguçada, o indivíduo passa a ter uma percepção muito maior das energias, dos pensamentos e das presenças extrafísicas ao seu redor. Vou dar um exemplo típico, né? Você é convidado a ir na casa de uma pessoa que você não conhece, né? E a primeira impressão é aquela que fica, ou seja, quando você chega na casa da pessoa, se a pessoa é uma pessoa assim, sem uma organização mental, né, sem uma organização moral, emocional, você pode perceber todos os conflitos materializados ali nas cenas do cotidiano, né? Você vai perceber ali a energia daquela pessoa, né? Aí vale aquela reflexão, né? Que todo mundo fala, eu tive um déjà vu, né? Parece que eu já vivi aquela cena, ou seja, você olha para uma pessoa, num primeiro momento, você é simpático a ela, né? Eu falar isso ontem, né? Ontem, quando eu digo, nós fizemos um bate-papo lá no curso. Você é simpático àquela pessoa, né? Você fala assim, literalmente eu fui com a cara de fulano, parece que eu a conheço há muito tempo, a minha energia casou com a dela. Ao passo que o contrário também é válido, e na grande maioria isso acontece. Fala assim, olha, a pessoa pode ter todos os predicados possíveis e imaginários no campo da positividade. Entretanto, a sua energia não foi com a dela, né? E é famoso um ditado popular que diz assim, olha, o meu santo não bateu com o dele. Ou seja, o universo emocional, o universo energético daquela pessoa não casa com as suas, né? E aí nós não estamos falando de moralidade, nós não estamos falando de índole, estamos apenas falando sobre energias, né? A energia de uma casa, a energia de um trabalho, energia de um grupo, enfim. Tudo isso faz com que o sensível, a pessoa que tem sensibilidade, perceba esse universo, legal? E existe um negócio aqui chamado processo evolutivo. Toda vez que essa sensibilidade torna-se muito aguçada, o indivíduo passa a ter uma percepção muito maior das energias, tá? Aqui já estaríamos falando sobre mediunidade um pouco mais aflorada, né? Uma mediunidade mais trabalhada. Poderíamos até nos aventurarmos a falar sobre a mediunidade natural, né? Ou seja, faz parte do processo evolutivo. Vamos diferenciar e vamos entender. Mediunidade natural é aquela mediunidade que o indivíduo conquistou por mérito próprio, através do seu processo evolutivo. Mediunidade emprestada é aquela mediunidade de prova ou expiações, né? Ou prova, ou missão, que a pessoa ela recebe, é um devedor, como diz Emmanuel, né? Que nós somos devedores em todos os campos da vida, né? Ciência, filosofia, família, enfim, todas essas questões, quando a gente pisa na bola, né? Eu gosto de brincar, né? Pisa na jaca, né? Nas encarnações, chega um momento que fala assim, olha, para você evoluir, meu filho ou minha filha, só tem uma solução, você precisa descer para o plano terreno, das experiências terrenas, e ter uma ferramenta para que você possa alavancar, e essa ferramenta chama-se mediunidade. Então a pessoa ela passa a ter vários graus de perturbações, né, por conta desse contato com o mundo espiritual, para ver se dá um chacoalhão nela para acordar, né? E é muito comum que essas pessoas acabam tendo altos e baixos, né? São pessoas que às vezes são diagnosticadas, como foi no passado, com loucura, com doenças que não têm cura, até que chega um ponto que a pessoa fala assim, olha, não tem mais jeito, eu preciso buscar uma religião, né? Aí vai na Igreja Católica, data vênia, né, com todos os processos que lá existem, né? Todos os ritos, não encontra resposta, né? Vai no grupo evangélico também, muitas das vezes, né, não encontra as respostas que a alma está procurando. E quando entra numa casa espírita, né, independente de que filosofia, escola filosófica a pessoa abraça, se ela é bem estruturada, se ela é bem orientada, essa pessoa ela começa a entender. E nós vamos entender como é que esse processo funciona e como é que funcionou para nós. Por que nós íamos para uma casa espírita e hoje nós estamos aqui, né? Bem, um outro tema que nós abordamos ontem, né, foi dito assim, ó, qual é a diferença entre o médium e o sensitivo, né? Qual a diferença entre o médium e o sensitivo? Bem, segundo as obras, né, as obras básicas e os livros de referência para estudo, diz o seguinte,
O médium sensitivo é o seguinte: capacidade de sentir em maior ou menor grau a presença de seres extrafísicos, né? Isso nós chamamos de mediunidade, é a capacidade que a pessoa tem de sentir, tá? E nós vamos entender que entre o médium sensitivo tem uma diferença básica, como, via de regra, todo médium deve ser antes um sensitivo, porém nem todo sensitivo é médium. Então a base nossa é sermos sensíveis, né? Agora, a comunicação com o mundo espiritual, um sensitivo ele não consegue. Um médium, ele já tem essa ferramenta porque ele já foi preparado no plano espiritual. Legal? Então, o Kardec, ele faz aqui uma referência muito interessante, no qual eu quero convidar vocês a pensar sobre isso, né? Na questão dos médiuns que encontram problemas para produzirem resultados quando abandonam um programa de escola, né? Ele chama de médiuns improdutivos, os que não chegam a obter mais do que coisas insignificantes, como monossilábicos, traços ou letras sem conexão. Só essa introdução aqui, gente, vocês vão entender, quando nós chegarmos na parte prática, que alguns de nós poderá entrar nessa categoria. Por quê? Por que nós poderemos entrar nessa categoria? Significa que talvez, alguns de nós possamos não ter a mediunidade de prova, uma mediunidade de tarefa. Nós somos levados para dentro da casa espírita por algum problema obsessivo, e aquele problema obsessivo aguçou muito a nossa sensibilidade, né? Nós somos convidados para entender esse universo, ok? Então eu vou deixar um pouquinho mais para frente para que a gente possa tratar isso com mais propriedade, para que vocês entendam na linha do tempo como é que funciona esse start. E dentro desse capítulo, que vale a pena se debruçar, tem vários itens, né? Ele fala aqui dos médiuns feitos ou formados, aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidos. Aqui nós estamos fazendo uma alusão ao médium natural, né? O médium pronto, né? Vamos dizer assim, né? E temos também os médiuns lacônicos, aqueles cujas comunicações, embora recebidas com facilidade, são breves e sem desenvolvimento. E nós teremos essas características na parte prática, né? Nós vamos construir isso. E nós vamos entender essa construção em nós, se nós estamos dentro dessa categoria ou não. Então, assim, não adianta a gente ficar ansioso para descobrir que tipo de mediunidade nós temos agora, sendo que nós temos ainda um percurso muito interessante e longo para prosseguir. Temos também os médiuns explícitos, ou seja, as comunicações que recebem têm toda a amplitude e toda a extensão que se pode esperar de um escritor consumado. São aquelas pessoas que já estão prontas, elas fizeram uma escola, que elas fizeram um curso de médiuns, que elas já estão trabalhando e elas buscam um caminho, que é o caminho da oratória, né, que é o caminho da psicografia, e ali traz livros, trazem obras, trazem trabalhos que vá complementar a doutrina espírita, ok? E temos também os médiuns experimentados. A facilidade de execução é uma questão de hábito, que muitas vezes se adquire em pouco tempo, enquanto que a experiência resulta de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. Isso aqui está falando sobre nós, né? No que diz respeito à nossa iniciação, quando nós começarmos a trabalhar, nós teremos a parte teórica, né, propriamente dita, com a parte técnica, mas irá nos faltar a experiência, né, para a gente saber como lidar. Isso só o tempo vai nos garantir essa experiência. Tá legal? Por exemplo, para a distinção, se nós estamos lidando com um espírito obsessor, se estamos lidando com um espírito mentor, se estamos lidando com um espírito instrutor, isso só com o tempo que a gente vai descobrir como estudar isso. E essa pesquisa aqui a gente consegue viabilizar na hora que nós entrarmos no PACEM, né, que nós citamos na primeira aula lá, né, PACEM de P de percepção, de fluidos, né, o A de aproximação, o C de contato, né, o E de envolvimento e o M de manifestação. Tá legal? Nós temos também médiuns exclusivos, aqueles pelos quais se manifesta de preferência um espírito, até com exclusão de todos os demais, o qual responde pelos outros que são chamados. Vamos dizer que o Chico
o espírito que era exclusivo dele seria Emmanuel, né? E que para falar com usar a mediunidade do Chico era necessário ter a autorização do Emmanuel, né? Ou da equipe que o assessorava para aquele trabalho, para aquele mistério. Legal? Médiuns para evocação. Médiuns flexíveis são naturalmente os mais próprios para esse gênero de comunicação e para as questões de detalhe que se podem propor aos espíritos. Sob esse aspecto, há médiuns inteiramente especiais. Hoje em dia, nós temos esses médiuns para evocação, né? São os médiuns que estão lá no trabalho de P3B, ou seja, eles se colocam à disposição para receber aqueles espíritos para serem tratados. Então, eles são flexíveis, eles tanto podem receber espíritos dirigentes, né, espíritos mais graduados, mais evoluídos, como os irmãos iguais a nós, sofredores, tá ok? Nós temos os médiuns para ditados espontâneos, recebem comunicações espontâneas de espíritos que se apresentam sem ser chamados, ou seja, olha, vou me colocar aqui à disposição para receber uma orientação ou para me colocar à disposição para tratar aqueles que o plano espiritual trouxe hoje para a reunião, para serem beneficiados com o diálogo. Temos também uma definição aqui que é muito interessante, que é a mediunidade, né? Ou seja, mediunidade é a capacidade de entrar em contato com os espíritos. Tá? Essa é uma definição muito interessante para que a gente possa entender entre sensibilidade individual, né, ou a pessoa sensível, né, do candidato, né, do médium, que tem essa faculdade, essa facilidade de entrar em contato com os espíritos. Muito bem, só para a gente entender e fixar. Sensitivos são aqueles que têm a sensibilidade aguçada. É a capacidade que o ser desenvolve, tá? De perceber a energia do local ou de uma pessoa. Por exemplo, você vai na casa de alguém e sente a energia daquela casa, ou a energia daquela pessoa. E isso, conforme a gente vai evoluindo, ela vai se transformando, tá ok? Agora, ela é passível de desenvolvimento conforme nós evoluímos, né? Isso nós vamos entender quando chegarmos na parte prática. Eu falo sempre isso porque é na parte prática que será o divisor de águas para que a pessoa lá possa estar médium, né? Ou possa vir a ser um médium, tá ok? Ou apenas aquela pessoa que ganhou conhecimento ao longo do processo e que pode auxiliar outras pessoas, tá legal? Então vamos lá. Como vimos na aula passada, né, a mediunidade poderá ser de prova ou natural, tá certo? Lembrando que nós estamos na categoria de mediunidade de prova, possíveis candidatos a ela, e mediunidade natural está circunscrita a espíritos mais evoluídos, como Jesus, né, como Buda, como Zoroastro, como Madre Teresa de Calcutá. Né? Bom, prenúncio da mediunidade. O prenúncio da mediunidade começa sempre com a sensibilidade individual, onde é o primeiro sintoma de uma possível mediunidade. Tá? Então, o que nós temos num primeiro momento? Sensações que outras pessoas não têm. Tá? São aquelas pessoas assim que elas conseguem sentir, né? Conseguem sentir se o trabalho está tranquilo, se a família está com problemas, né? E essas sensações, geralmente, as mães são as que mais desenvolvem. Por quê? A mãe sabe quando o filho está em perigo, né? Mãe, e eu costumo brincar também as esposas, né? Sabe quando o marido está em perigo, né? Isso a gente pode até conversar depois em aula aí, e vocês vão lembrar disso. Então a mãe, ela sabe, né? Quando o filho vai passar por uma situação complicada na vida dele. Por quê? Porque os dois estão interligados, saiu da carne dela aquele corpo, e existe um cordão energético que não se rompe mesmo depois do desencarne. A mãe, ela continua sendo mãe, tanto que nos planos de socorro, nas zonas umbralinas, a grande maioria que socorre aquele cidadão ou aquela cidadã no plano espiritual geralmente são as mães, que vamos entender que a mãe, pelo processo natural, ela parte primeiro. São elas que vão resgatar a grande maioria dos filhos ou das filhas, né? Nós temos também as percepções, ou seja, eu consigo perceber algo diferente, vultos, imagens,
né? Quadros mentais, e temos também as vibrações. Todo esse conjunto, ela vai formar esse campo de prenúncio da mediunidade. E é muito comum as pessoas que vêm ao centro espírita, né? Primeira coisa que as pessoas falam assim: olha, eu sou médium, né? Eu percebo, eu vejo, eu escuto, né? Eu escuto, mas e às vezes, né, a pessoa fica até um pouco frustrada porque ela começa sentindo isso tudo quando ela entrou tomando passe, depois quando ela começou a fazer a escola, e quando chega na parte do curso de médium, ela fala assim: olha, eu sentia tudo isso, agora não sinto nada. Nós vamos entender que existe uma questão chamada assim, fundo mediúnico. Vamos imaginar que a pessoa tem um defeito, né, um problema, um vício, e que existe um inquilino com ela. O inquilino que eu digo é alguém que está acompanhando diuturnamente, 24 horas, aquela pessoa nas suas necessidades, enquanto necessidades materiais, comer, dormir, né, na área dos vícios, né, sexo, bebida, comida, desregramento de diversas naturezas, tá? Então é muito comum, uma vez que afasta o agente causador, aqueles sintomas eles desaparecem. Mas se a pessoa fez tratamento, né, ela fez escola, está fazendo um curso, está na parte prática, e esses sintomas ainda continuam existindo, então é possível que essa pessoa venha a desenvolver a mediunidade. Tá legal? Então, quais são os sintomas? Né? E aqui eu vou abrir um parênteses. Né? O que nós vamos falar aqui, não quero que levem ao pé da letra. Tá? Primeiro, se você está sentindo dores de cabeça constante, enxaqueca, se você tem dores nas costas, tem qualquer outro tipo de problema, primeiro a gente tem que investigar o quê? Se existe um problema físico. Esgotem todas as possibilidades, consultem mais de um médico. E se todos, no conjunto das aferições, não encontrar uma resposta, aí sim nós temos um sintoma de sensibilidade, né? Que pode ser a percepção de alguém próximo de mim, algum desencarnado doente, que está com aquelas características e que, pela minha sensibilidade, estou reverberando no meu corpo físico, tá? Então vamos entender o seguinte: não é que eu tenho hoje uma dor de cabeça significa que eu tenho uma mediunidade ou que tenho um espírito perto de mim. Pode ser insônia, pode ser alimentação, pode ser remédio, pode ser vida sedentária, ou seja, um conjunto gigante de fatores aí, ok? Esses sintomas de uma possível mediunidade ou de uma possível sensibilidade aguçada começa pela ansiedade. Tanto que o nosso tema para trabalharmos essa semana é como controlar a minha ansiedade e o que me leva à impaciência. Né? Lembrando lá no início, quando nós falamos do nervosinho e do zen, se eu consigo estar tranquilo, eu não vou ter esse problema. Mas se eu estou ansioso e se estou nervoso por qualquer natureza, pela coisa mais banal possível, e aquilo é recorrente, primeiro porque faz parte do meu ser, né? Segundo porque tem alguém comigo, tá? Literalmente alimentando essa ansiedade e alimentando esse nervosismo. Aí a gente começa a entender por que alguns remédios ditos, né, caros, né, por mãos de especialistas, não conseguem trazer o resultado, né, que a gente tanto necessitava ou que a gente tanto precisa. Se eu estou ansioso, se eu sou nervoso, significa que eu estou com um inquilino, ou seja, tem alguém morando nas minhas energias, vamos dizer assim, tá? Esse é um dos sintomas. Existem vários, mas lembrando que, em se tratando de problemas materiais, por doenças físicas ou doenças que o psicólogo, que o psicanalista possa tratar, se eles resolverem essa questão, isso é referente a mim. Agora, se eles não conseguirem, né, estou falando aqui de uma forma bem genérica, tá? Pode ser qualquer outro profissional da área, tá? Não estou indicando um tratamento, só apenas mapeando e exemplificando uma questão, né? Se todos esses profissionais em conjunto, 1, 2, 3, 4, sei lá quanto houver necessidade, não conseguir diagnosticar, então aí nós temos um sintoma de mediunidade, tá? E a porta para esse
desarranjo emocional é a ansiedade, é a impaciência, é o nervosismo. Tá legal? Vamos lá. Então, essas sensações, né, do desenvolvimento da sensibilidade, elas nascem conosco, né? Ou seja, essas sensações, elas nascem com a gente. Ou elas podem vir a surgir em algum momento da nossa vida. Vamos imaginar o seguinte, olha, Zé, você vai reencarnar e durante 20 anos a sua vida será tranquila. Ok? Você não terá sobressaltos, né? Você não terá problemas emocionais, né? Nada disso. Mas a partir da sua maioridade, né? A partir dos 21 anos, vamos dizer assim, para algumas outras coisas, você será abordado por um campo de sensibilidade, por algum problema que você passe, que você traga, agregue aquele trauma, né, aquela descompensação energética e provoque o acionamento. É o famoso cortar o fio vermelho e você vai e corta o azul. Pronto, explode uma bomba emocional e você começa a ter essas sensações, tá? É uma alusão, é só para você entender esse conceito, né? Aí o que acontece? Esta pessoa, ela passa a ter visões, né? Quadros mentais, né? Do nada tá dormindo e de repente começa assim de olho fechado, está vendo movimentos de pessoas, mas está ouvindo o ambiente, começa a ver quadros, ver natureza, ver símbolos. Ou seja, é o plano espiritual chamando a atenção dela, né? Chamando a atenção dela, ok? Então, como que funciona o equilíbrio para essas questões? Vamos relembrar o que nós fizemos, tá? Na grande maioria dos casos, né, o caminhar, né, a linha de raciocínio é esta. Nós íamos no centro espírita, ou pelo amor, ou pela dor. Aí nós encontramos as palestras evangélicas, que são curativos, pequenas suturas que o plano espiritual faz na nossa alma. E quando a gente encontra esse equilíbrio parcial, eles falam assim, olha, dando continuidade ao tratamento, existe um curso, né, um curso básico de espiritismo, para que você possa entender mais sobre a nossa doutrina. Fez o curso básico, a pessoa ela é convidada para a escola de aprendizes, no qual todos nós aqui estamos. E depois nós passamos para um convite, né, respeitando ali o grau de servidor, né, quando abrem-se as portas para os cursos, curso de passe, e o curso de médios e outros que virão, nós começamos a nos equilibrar. Não estamos curados, significa que nós temos uma probabilidade de ter um pouco mais de controle, tá? E aqui é um divisor de águas, saber se a pessoa vai ter sensibilidade transformada em mediunidade ou se aquilo ali vai ser curado e a pessoa fica bem, não há necessidade de ter nenhum comprometimento mediúnico, ok? Então, nessas palestras evangélicas, nós recebemos essas instruções e ali os nossos acompanhantes espirituais, seja de que natureza for, eles são esclarecidos e afastados, né? E esse tratamento, né, na linha do Pasteur, P2, CH, P1, P3A, P3B, vai fazer com que a gente traga esse equilíbrio para os nossos corpos espirituais e assim a gente comece a caminhar com as nossas próprias pernas, né? Que é um recurso emergencial, né? Aí, o que acontece? O mentor chega para você assim, meu querido, você melhorou, né? Aí você fica tudo animado e fala assim, olha, melhorei, né? Tô legal agora. Então tá bom, então já que você melhorou, então agora o próximo passo é o curso básico de espiritismo, né? Onde nós citamos. E depois do curso básico vem a escola de aprendizes, né? Está curado? Olha, legal, está curado, né? Parcialmente. Aí vem a proposta do curso de passes e o curso de médiums, tá ok? Mudando de assunto, né? Qual a finalidade dos obsessores na nossa vida? Olha só que pergunta cabeluda, né? Capciosa, vamos dizer assim. Qual que é a finalidade dele? O obsessor geralmente é aquela pessoa que não nos ama, né? Que não está nem aí para com a nossa felicidade. É a única pessoa no mundo que diz assim, olha, exatamente quem eu sou. Essa é a finalidade dele, tá? Olha só que bacana. Vou repetir. É a única pessoa, né, que vai dizer quem eu sou, quem você é. Né? Por quê? Porque ele não tem motivo nenhum em nos agradar. Muito pelo contrário, ele quer puxar o nosso tapete. Então é a única pessoa que
não nos ama, mas o não amor dele é um amor disfarçado, porque no fundo ele também está promovendo um bem para nós, porque ele está fazendo com que a gente busque o quê? O equilíbrio, tá ok? Então, este cidadão, ele só passa a ter acesso em nós e a gente só vai, vamos dizer assim, percebê-lo, vê-lo, ouvi-lo, ou ele vai perturbar a nossa vida, porque lá antes de reencarnar, nós fomos trabalhados num pedacinho que quase do tamanho de um grão de feijão ou de arroz. Chama-se glândula pineal. Uma vez que essa glândula pineal, que ela vai fazer a função toda da mediunidade em nós, e aqui eu não vou me aprofundar, porque esta matéria aqui está relacionada às aulas de psiquismo, que são 4 aulas, né, muito importante, onde vai detalhar toda a função da glândula pineal, não só ela, mas como a parte cerebral, uma parte neurológica, né, a parte do corpo físico como um todo e do perispírito, né? Quando essa glândula está ativada, ou que pela obsessão ela é ativada, né, por eles, pelos obsessores, né, existe uma diferença. Uma é ativada pelo plano espiritual, ela torna-se uma mediunidade. E a outra é quando você encontra um desafeto no meio do caminho da vida, ele ativa essa glândula para poder ter acesso a você. Isso nós chamamos de fundo mediúnico. Então aí passa, vamos partindo para a primeira questão, que é ativando lá pelo plano espiritual superior, o desenvolvimento da sensibilidade, ela passa a funcionar. Ou seja, essas glândulas, né, tem outras aí, que nós vamos ver mais adiante, ela vai dar esse start. Então a glândula pineal, ela é um exemplo disso. Tá? Conhecida como a glândula da mediunidade. E quem fez essa referência foi o André Luiz no livro Missionários da Luz, que é um convite que eu faço também para vocês depois se interessarem, se inteirarem aí a pesquisar, tá? Lembrando que mediunidade, o estudo, é para sempre, tá? Não está circunscrito ao curso, ao período do curso, tá ok? Então vamos lá. Vamos entender, se estiver na programação reencarnatória do indivíduo, o surgimento da mediunidade não há como impedir. E também não tem aquele famoso, olha, eu vou em tal lugar para fechar a minha mediunidade. O plano espiritual ele pode receber esse pedido. Se o plano espiritual falar assim, olha, o que nós podemos fazer para ela é o seguinte, nós vamos dar uma folga, né, para que ela se reajuste, mas a mediunidade ela vai ter que acontecer, independente de que religião ela vai escolher, tá? Então assim, ó, se estiver na programação reencarnatória do indivíduo, o surgimento dela não tem como impedir, tá? Isso, nós encontramos essa referência no livro dos médiuns, né, no livro dos espíritos, e nas obras do Edgar Armand e outros autores correlatos, tá ok? Então, a melhor atitude para isso, né, no caso do desenvolvimento, é entender o que está acontecendo, ou seja, nós vamos entender o fenômeno e buscar o processo da educação das faculdades que surgirem. Para quê? Para que eu não seja um médium estorvo. O que é um médium estorvo, Zé? O médium estorvo é aquele que se perturba por qualquer natureza e leva a perturbação para o ambiente em que ele está, né? Os espíritos o governam, né? E ele não tem controle sobre isso, né? Ele fala, não, a minha mediunidade é muito forte. Não, é a moralidade que é fraca, que você não se controla. Então ele deixa qualquer um entrar. É a mesma coisa que você deixasse o portão da sua casa e a porta da sua casa aberta, né? Qualquer um que passa e vê aquela porta aberta, ele vai entrar. Tá? Independente se ele é bom, se é seu amigo, se é o seu vizinho, se é um andarilho da rua, se é uma pessoa que tem um caráter duvidoso, ela vai entrar. Uma vez que eu tenho essa mediunidade, né, eu deixo essa porta entrar, mas eu fico vigiando, né, a pessoa entra, ela faz o que ela tem que fazer, né, o trabalho acontece, o pronto-socorro acontece, e depois você fala assim para ele, fala assim, olha meu cidadão, tudo bem, já terminou? Então vaza, recolhe o teu lixo, leva embora, eu quero ficar na minha casa. Ou seja, eu quero ficar no meu mundo emocional, não quero ficar com suas dores, tá? E a gente vai entender isso na prática, como fazer, tá ok? Então, se a gente não entender o fenômeno, o que vai acontecer, né? Se a gente não entender o fenômeno, o que vai acontecer, né? Sofrimento, portas abertas, é aquilo que eu tô falando. Sem portas abertas, sem controle, entra quem quer, né? E como eu faço para fechar essa porta, né? Como eu faço para fechar essa porta? Vocês podem tirar um minuto e refletir, né?
que eu preciso fazer para fechar essa porta? Lembrando que a mediunidade, ela vai acontecer querendo ou não, tá? Se eu espernear, se eu me debruçar no chão, fazer promessa, né? Pular tantas ondas, enfim, a mediunidade já vai acontecer, ela não quer nem saber. Né? Ela veio, foi instruída, né? Ela é uma irmã da caridade que ela veio instruída para te colocar na linha, para me colocar na linha. O que eu preciso fazer? Né? Nós não vamos fechar essa porta, né? Mas nós vamos fazer uma seleção de quem vai entrar. Nós estávamos falando agora há pouco, tá? Só complementando, né? Uma entrada que tem saída, ou seja, terminou o trabalho, e agora? Né? Tchau, querido, leve sua sujeira energética embora, ou seja, leve tudo que você trouxe e vai embora, vai seguir seu caminho, tá ok? E vamos vigiar quem? Né? Aqueles que não queremos que vivam conosco, ou seja, você está pronto para o trabalho, você entendeu o que aquele trabalho oferece, você vai se colocar à disposição, você vai fazer o pronto-socorro daqueles irmãos, depois, tchau para eles, né?